Olá, tudo bom? Hoje é a nossa terceira aula do módulo de Psicologia das Relações Humanas. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento do trabalho, né? O que acontece quando nós não estamos preparados, quando nós estamos já começando a sentir alguma, alguma situação que já está nos levando a sofrer, né? Dentro do trabalho que a gente desenvolve, isso é muito triste, é muito ruim. Então, assim, o material de vocês está rico, ele fala, né, que é psicologia das relações humanas, a gente tem que ter um entendimento até plausível em relação ao conteúdo que a gente vai falar. Então, o que eu fiz? Dentro do conteúdo, eu fiz umas anotações para que a gente fale e vocês entendam, né, o que o autor ele quer dizer e que é um alerta para a gente também, né? Então, Desouro, a gente fala Desouro, Desouro é francês. Ele diz que quando uma pessoa executa uma atividade, né, seja ela qualquer, sem um envolvimento afetivo, né, sem a gente ter um prazer de fazer, ela exige esforço e muita força de vontade para a gente fazer. Nós não estamos a fim de fazer, mas a gente tem que fazer. Quantas coisas no trabalho às vezes a gente não quer fazer naquele momento, mas a gente precisa que seja realizado, tá certo? Então ele diz isso. Sem envolvimento exige muito mais esforço da gente, tá certo? E é verdade, né? E que às vezes em outras circunstâncias a gente faz que é suportado, né? Pelo jogo da motivação que a gente está vivendo no momento. Então, a gente tem momentos que a gente vai fazer outra atividade, depende da circunstância, a gente faz, movido pela motivação, pelo desejo de fazer, vamos fazer. E tem outros momentos que a gente faz porque nós somos realmente obrigados a fazer, sem motivação, sem envolvimento. Tá isso que ele está dizendo, tá bom? E aí a gente também, no nosso trabalho, a gente vive também situações depressivas, né? Em relação ao trabalho da gente. E às vezes com a gente mesmo, com nós mesmos, a gente não estamos sentindo bem, não estou bacana, mas eu tenho que fazer. Então, assim, traz uma sensação muito ruim de adormecimento. Assim, a gente fica parado, adormecido intelectualmente. Nós não temos reação, né? E aí surge, né? A questão do adormecimento intelectual, de uma esclerose mental, a gente fica sem saber muito o que a gente está fazendo, de uma paralisia de fantasia e da nossa própria imaginação. A gente perde, em momentos depressivos, a gente perde, né? Tem pessoas que entram e saem, tem pessoas que entram e não saem mais. Você sabe que a depressão é uma doença, né? Então, que na verdade, assim, marca de alguma forma o triunfo do condicionamento em relação ao nosso comportamento. Isso marca muito o comportamento nosso, produtivo e criativo. Marca, porque está num momento depressivo, a gente fica depressiva e a gente se acomoda. Há um condicionamento no nosso comportamento que a gente acaba sem produzir, sem querer criar, nós estamos assim, sem criatividade, então o tempo passa. De Soul, ele fala, né, muito bem, no que diz respeito à relação do homem com o conteúdo significativo do trabalho. Então, eu tenho que ter vontade de trabalhar. Se eu não tiver, tá, complica. Mas se eu estiver doente, sofrendo, eu não vou fazer. Mas eu não percebo que eu estou sofrendo, eu não percebo. Às vezes a pessoa está meu entorno, percebe e eu ainda não percebi, tá? Então, ele fala sobre esse momento, esse conteúdo significativo do trabalho. Então, ele falou que é possível considerar dois componentes. É o sujeito, que é a pessoa, e o objeto, que é o trabalho que a pessoa desenvolve. Então, o sujeito e o trabalho, eles precisam andarem junto para que a coisa caminhe. Então, ele diz que quando o progresso e o avanço dessa relação, dessas relações, né,
são bloqueadas, eu não estou conseguindo observar o meu objeto, que é o meu trabalho. Então, há um bloqueio. E esse bloqueio, por alguns, né, motivos que surgem, ocorre o sofrimento. Eu já estou sofrendo no trabalho e ainda não percebi. Sem perceber, eu estou sofrendo. E o sofrimento, gente, quando há um desdobramento desse sofrimento, o ponto de incidência muito grande é provocado pelas ações mecânicas. Nós nem percebemos que estamos ficando doentes, tá? Então, isso é afetado pela insatisfação, né? A falta de vontade, estou insatisfeito, e acaba transformando o sofrimento e atingindo uma coisa que é muito, muito importante, que é a nossa mente. A nossa mente está afetada, o sofrimento chegou. Porque eu não vou conseguir, né, de uma certa forma, sozinha, sem a ajuda de um profissional, sair desse sofrimento. Né? Eu nem sei que eu cheguei nesse sofrimento. Então, quando mexe com a mente, quando afeta a mente, pelas insatisfações que a gente vive, acaba. Tá bom? E Freud, também na sua colocação bem dinâmica aí no material de vocês, ele fala que uma criança, quando nasce, ela não tem esse discernimento de entender o que é o ego. Né? Nós adultos sabemos. Ele diz que a criança não diferencia o ego, né? Só com o passar do tempo, nós adultos não. Por outro lado, o ego, movido pelo princípio do prazer, né? A gente tenta afastar tudo que é ruim, os desprazeres da vida. A gente tenta fazer isso, apresentando uma tendência de isolar. A gente isola e projeta para fora tudo que é desprazer. A gente bota para fora, não quero saber. Mas quando eu consigo ainda fazer, tá? E aí tem um estágio grande de maior integração do ego. O que acontece? Quando eu consigo diferenciar o interno do mundo externo, quando eu consigo fazer isso, eu começo já a introduzir condições para um princípio da realidade que eu vivo. Então, eu começo a ver as coisas com a realidade. E se eu não conseguir, né, perceber essa condição, o meu ego começa a localizar o sofrimento. Aonde está esse sofrimento? Esse sofrimento pode estar, gente, no meu próprio corpo, no mundo externo que eu vivo, ou em relação às pessoas que eu estou no dia a dia. Então, a gente diz que o trabalho não mata ninguém, trabalho não mata. A organização do trabalho também não mata, mas o sofrimento mata. O sofrimento deixa você bem para baixo. Se você não tiver uma ajuda, você não consegue sair. Então, quando essas ações do trabalho são criativas, possibilitam modificação desse sofrimento, ela vai dar para que a gente possa contribuir mais até para a própria empresa e para quanto pessoa também. Então, a gente precisa, dentro do trabalho, ter ações criativas, ter assim, um trabalho dinâmico, possibilidade de uma maior integração com os colegas da seção, com os colegas da secretaria. É isso que acontece. E quando acontece isso, há uma maior resistência da pessoa e a pessoa não fica doente, o sofrimento não acontece. Mas se for o contrário, o sofrimento acontece. O trabalho ele pode ser um mediador da saúde, da doença e do próprio sofrimento, tá? Então, prazer e sofrimento, ele fala muito bem, se originam de uma dinâmica das situações da organização do trabalho. Olha só, hein? Prazer e sofrimento. Se a empresa é bem organizada, tem uma estrutura psicológica, existe um profissional para atender os profissionais do trabalho, dessa empresa,
né? Quando tem essa ajuda profissional, um psicólogo para ajudar, se torna um prazer. Quando não tem, o sofrimento toma conta e o trabalho não progride, você entra em depressão, você não quer mais trabalhar, você não tem vida própria, você fica sem saber, entra em depressão. Gente, trabalhar faz muito bem, mas trabalhar em um ambiente harmonioso, num ambiente saudável, num ambiente gostoso, isso faz bem para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, né? Então ele fala desse comportamento, né? O trabalho não pode ser uma negatividade na vida da gente. Pelo contrário, essa expressão, a gente fala até muito do capitalismo. Eu não trabalho só para ganhar dinheiro, eu trabalho para me sentir bem. Não é só o salário que vai me deixar, me fortalecer enquanto pessoa, enquanto profissional, não. O salário vai, claro, o salário faz parte disso tudo, mas eu, enquanto pessoa, tenho que me sentir bem, tenho que estar com prazer de realizar, senão eu vou sofrer. O sofrer é eu deixar que tudo vai para a minha mente, eu não tenho a ajuda de um profissional, né? Para que eu possa desabafar, para que eu possa falar. Trabalho não mata, o que mata são as circunstâncias que a gente vive, né? E o sofrimento, ele vem a partir daí. Tá bom? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre motivação, liderança, né? Comunicação no trabalho, isso é muito importante, a necessidade básica de um trabalho. Então, olha só, vou colocar para vocês um vídeo aula, já a prova, as atividades das questões já está no portal. Não façam a prova já. Quando vocês abrirem para realizar a tarefa, tem que ser de uma vez. Então, deixa para a próxima aula. Tá certo? Última aula pode fazer, ou até hoje, depois dessa terceira aula, vocês podem fazer. Vocês têm que ler a apostila toda, não está difícil, estamos devagar com vocês também. Então, leiam o material todo para que vocês possam responder e gerar uma nota. Porque às vezes a pessoa são 10 questões, começa a ler, ler a avaliação sem ter lido o material, vai responder, chega lá, tira 2, tira 3. Então, espera hoje, lê a apostila hoje, com calma, leiam, vejam o que eu falei, né? Então vão reproduzindo aí, vão tirando as dúvidas, vão perguntando, que a gente está aqui para isso, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus, tchau.